Dê uma olhada nessa cena. Agora compara com uma produção moderna cheia de orçamento. Não parece estranho? Às vezes o filme novo tem câmera melhor, CGI mais caro, pós-produção enorme, e mesmo assim parece mais falso que promoção de última chance, que aparece todo dia. E o problema não é só computação gráfica ruim, cor sem graça ou iluminação chapada. Isso conta, claro, mas existe algo mais profundo. Alguns filmes antigos parecem lugares onde você poderia entrar. Você sente o chão, o ar, a distância, o peso daquele mundo. Já muitos filmes modernos parecem bonitos, mas sem corpo, como se a cena estivesse ali, mas o mundo não. Então a pergunta é: por que tantos filmes atuais parecem falsos, mesmo sendo tecnicamente perfeitos? A resposta passa por foco, cenário, textura, pós-produção, percepção humana e uma ideia curiosa, quando o cinema faz seus olhos quase tocarem a imagem. Vamos lá? Filme não precisa ser real para parecer real. A gente sabe que dinossauros, alienígenas e robôs assassinos não estão realmente ali. Ninguém assiste Jurassic Park achando que vai sair um Velociraptor no estacionamento do shopping. Pelo menos espero, mas, mesmo sabendo que é ficção, nosso cérebro pode aceitar aquele mundo como algo real para os sentidos. Isso acontece quando a imagem usa luz, textura, movimento, som, profundidade e espaço de um jeito parecido com a nossa experiência do mundo. É por isso que um filme com criaturas impossíveis pode parecer mais verdadeiro que um drama filmado em lugar real. Não é só o que aparece na tela, é como a tela organiza esse mundo para o nosso cérebro. Repare em muitos filmes antigos ou em obras que ainda parecem imersivas. A câmera se afasta um pouco, o ambiente aparece, o fundo continua legível. Você vê rostos, objetos, chão, árvores, fumaça, movimento. Isso cria sensação de lugar. A imagem deixa de ser apenas um personagem falando e vira um espaço habitável. Você consegue explorar a cena com os olhos, entende onde os personagens estão, sente a distância entre eles e percebe o mundo ao redor. Na vida real, quando você entra em uma rua, casa ou floresta, você não vê só um rosto em close com o fundo borrado. Você percebe o espaço inteiro. Hoje, muitos filmes usam close médio e fundo desfocado como padrão. Às vezes funciona, mas quando vira automático, o mundo perde profundidade. O personagem está em foco, mas o universo ao redor parece papel de parede. Muita gente diz: filme antigo parece melhor porque era em película. Tem um pouco de verdade nisso, mas não explica tudo. Existem filmes modernos gravados digitalmente que são lindos e imersivos, como O Regresso ou Uma Vida Oculta. Eles não precisam copiar o visual antigo. Eles criam imagens ricas, com textura, espaço e presença. Então, o problema não é simplesmente a câmera digital. O problema é quando o filme não constrói uma relação física com o mundo que mostra. Locação real ajuda? Muito. Cenário prático ajuda? Demais. Um lugar de verdade tem alma, irregularidade, sujeira, vento, imperfeição. Tudo aquilo que o computador tenta simular e às vezes entrega com cara de render aprovado às 3 da manhã. Mas um mundo digital também pode parecer real se for bem construído. Avatar. O Caminho da Água é praticamente um planeta alienígena feito por computador. E mesmo assim, Pandora parece viva. Por quê? Porque as cenas oferecem informação visual. Os personagens não parecem colados no cenário. Eles fazem parte do ambiente. A água, os animais, as plantas, a luz e os movimentos criam uma ecologia. Você sente que aquele mundo continua existindo fora do enquadramento. Mesmo que você não perceba cada detalhe conscientemente, seu cérebro percebe. Agora compara isso com alguns filmes recentes de super-herói, onde o fundo parece tela verde, fumaça digital e a gente resolve depois na pós. A cena pode ter muita coisa cool acontecendo, mas se nada parece ocupar um espaço real,
O olho não compra. Hoje existe uma fórmula pronta: fundo desfocado, close no rosto, luz bonita e câmera elegante. Isso pode ser ótimo quando usado com intenção. O problema é quando todo filme usa isso como receita de bolo. Aí, qualquer cena vira a mesma coisa: personagem no centro, fundo borrado, ambiente invisível. É como filmar uma aventura épica, com estética de entrevista de podcast premium. Quando a imagem não permite que o público explore o espaço, a imersão cai. Você não sente que está dentro daquele mundo. Você sente que está olhando para um ator na frente de um fundo. E às vezes até cenas reais acabam parecendo falsas. Um filme pode divulgar uma queda livre real, uma acrobacia perigosa, um esforço enorme. Mas se na tela aparece um boneco caindo dentro de molho CGI marrom, a façanha era real, mas a sensação não. Realidade capturada não basta. Ela precisa ser apresentada de um jeito que o corpo do espectador sinta. Outro problema moderno é a ideia de a gente resolve depois. Antes, muita coisa precisava estar decidida antes de rodar. Luz, cenário, composição, clima da cena. Hoje, como quase tudo pode mudar na pós-produção, muitos filmes são gravados de forma neutra. Luz chapada, imagem segura, pouca decisão visual forte. É como pedir comida sem tempero, porque depois coloca sal, só que esquecem o sal, o alho, a cebola e a dignidade. Quando o filme não se compromete visualmente no set, a imagem fica sem força. Tudo parece editável, flexível, substituível, e o espectador sente essa falta de presença. Existe uma ideia no cinema chamada indexicalidade, de forma simples. Na película, a luz do mundo real tocava fisicamente o filme. A imagem tinha uma conexão material com aquilo que foi filmado. No digital, a luz vira dados, e dados podem ser alterados infinitamente. Mas isso não significa que todo digital parece falso ou que toda película parece real. O público não precisa saber o processo técnico. O público precisa sentir que a imagem tem presença física. Um filme digital pode parecer palpável se tiver textura, espaço, luz, imperfeição e intenção. E um filme em película pode parecer falso se for tão manipulado na pós que perde a sensação de matéria. No fim, não é sobre a câmera, é sobre a imagem final fazer você sentir: isso existe. Aqui entra uma ideia interessante: visualidade áptica. Parece nome de golpe em anime, mas calma! É a ideia de que cinema não é só algo que você vê e ouve. Ele também pode acionar sensações do corpo. A imagem pode fazer você sentir textura, calor, frio, umidade, sujeira, vento e peso. É quando os olhos funcionam quase como órgãos do tato. Sabe quando um filme mostra a chuva batendo no metal e você quase sente o frio? Ou quando a câmera chega perto de um rosto suado em um bar quente e você sente o abafamento? Ou quando aparece fogo real e dá uma sensação de perigo, que fogo digital raramente passa. Isso é cinema ativando o corpo. Muitos filmes modernos perderam isso porque tudo ficou limpo demais. Todo mundo está bonito demais. Pele perfeita demais. Roupa nova demais. Luz certinha demais. Até o personagem que acabou de atravessar uma selva parece que saiu do camarim com hidratante e aprovação do marketing. Sem sujeira, sem atrito e sem textura, a imagem perde vida. Isso não significa que todo close ou fundo desfocado seja ruim. Taxi Driver, por exemplo, tem um visual fechado, sujo, quase sonhador, e ainda assim, é extremamente tátil. Você sente a chuva, o neon, o metal frio, a cidade grudenta. A diferença é intenção. Um close pode ser imersivo quando destaca algo sensorial: suor, pele, medo, cansaço, respiração, tensão. Um fundo desfocado pode funcionar quando isola uma sensação, não quando esconde um cenário mal resolvido. O problema não é a técnica, é usar a técnica sem saber que sensação ela deve provocar. No fim, um filme parece real quando cria uma
experiência completa. Não é só foco, não é só película, não é só CGI, não é só locação. É composição, textura, som, figurino, maquiagem, cenário, movimento, luz e intenção. Cada plano precisa construir o próximo. Cada detalhe ajuda o público a sentir aquele mundo. O cinema mais forte não apenas mostra uma história, ele transporta. Faz você sentir a umidade de um lugar, o medo de um personagem, a solidão de uma paisagem, a memória de uma infância, a tensão de um silêncio. É por isso que alguns filmes antigos continuam vivos décadas depois, enquanto alguns blockbusters recentes parecem envelhecer antes mesmo dos créditos acabarem. Tecnologia sozinha não cria realidade. Realidade cinematográfica nasce quando a imagem tem corpo, textura e propósito. Então, quando alguém diz que filmes modernos parecem falsos, talvez a resposta não seja apenas CGI ruim. O problema é mais profundo. Muitos filmes perderam profundidade, presença e sensação física. Ficaram bonitos, mas distantes, caros, mas leves, cheios de imagem, mas sem mundo. Os melhores filmes fazem o contrário. Eles deixam você olhar ao redor, sentir a textura, perceber o espaço, quase tocar a cena. Talvez seja isso que esteja faltando em tanto cinema atual. Não mais pixels, não mais orçamento, não mais pós-produção, mas coragem de criar imagens que pareçam vivas. Se esse vídeo fez você lembrar de algum filme que parece mais real do que muita produção moderna, comenta aqui embaixo. Qual filme te dá essa sensação de entrar dentro da tela?